fizemos ali uma espécie, né, de lembrança do que a gente já havia estudado lá em máquinas, né, do que significa a máquina motor elétrica. Vimos que ela tem uma peculiaridade, né, por exemplo, transformadores, né, pode ser produzido corrente tanto por uma fonte direta, né, ou como pelo processo de indução. Geradores, né, também há esse trabalho, mas a energia, né, que nós víamos lá quando estudamos agora bem pouco redes, né, nós fazíamos o processo de transformação de energia, né, mecânica em energia elétrica. Para os motores, a gente tem o inverso disso. Nós precisamos ter lá, né, uma energia elétrica que se desprende, né, e se transforma lá em trabalho. Bem, por que ia frisar isso, né? É importante, foi importante, né, na aula de ontem, para que a gente compreenda, desculpem, para que a gente compreenda, né, que estamos trabalhando com uma máquina que tem aí um acionamento, né, diferenciado e que, por consequência, não é só fazer a ligação, acoplá-la a um circuito elétrico. Nós precisamos nos preocupar com tudo aquilo que vai protegê-la, não só de avarias, né, provenientes do próprio circuito da rede, mas também, né, com respeito aí ao manuseio, né, das pessoas. Por que isso? Porque, conforme já falamos, estamos trabalhando, né, com uma máquina. Vimos que ela é de um material condutor, né, a constituição dela, falamos disso ontem, e essa máquina, então, vai estar ali produzindo força, produzindo trabalho, né, através de torque. Bem, com isso, nós falamos também das ligações. Fizemos lá um apanhado a respeito das ligações estrela e das ligações, né, triângulo. Por que foi importante também, né, a gente fazer essa lembrança? Porque quando nós tratamos de motores, né, trifásicos, nós estamos convencionando, nós estamos, melhor dizendo, admitindo que existe uma defasagem dessas três fases. E essa defasagem está aí a 120 graus. O que significa isso? Significa que nós temos aí tensões, né, que estão defasadas ou por adiantamento ou por atraso, né, uma com relação à outra, e que no contexto geral da constituição da máquina, né, da sua construção, vai então produzir campo elétrico. Também vimos, né, que aquelas aletas, elas ficam paralelas com uma certa inclinação, né, possibilitando também a ação melhor desse campo para dar a tendência ao giro. Então, isso é possível, né, através dessa defasagem que nós temos nas tensões, que então vai ser possibilitado aí nós termos um motor em funcionamento, né, fazendo aí o trabalho para que ele se propôs, digamos assim. Bem, com isso, né, quando falávamos das ligações, nós verificamos que as ligações podem ser estrela e podem ser ligações triângulo. Bem, quando nós admitimos, né, uma ligação ou outra, né, nós estamos admitindo aí tensões de entrada, né, nas linhas. E, no caso de uma, as ligações vai ser igual, né, tensão de linha igual à de fase, e na outra, né, nós vamos ter aí uma condicionante de se calcular, né, essas tensões, né, para cada uma das fases. Bem, com respeito a isso, nós verificamos ontem que quando estamos falando, né, de ligações estrela, estamos admitindo, né, correntes de linha e de fase iguais. E quando estamos falando de uma ligação triângulo, né, estamos falando aí de correntes que vão ser, por exemplo, a de linha, né, raiz de 3 da corrente de fase. O que significa isso? Significa a modelagem, né, da constituição dessa ligação dentro do circuito. Com isso, eu lembro ainda, né, de ter mostrado para vocês
aqui, né, um desenho onde nos mostrava, por exemplo, na ligação estrela, que nós temos, né, a corrente operante, né, de maneira igualitária. E para triângulo, né, nós tínhamos lá um cálculo, né, que daria ali raiz de 3. Bem, feito isso, eu gostaria de encaminhar para vocês, porque eu prometi... mas antes eu vou falar a respeito da placa, né, do motor, que não chegamos a falar ontem, né? Alguém que esteja na aula que me ajude a lembrar. Não? Normalmente, né, nós temos essa constituição aí de placa de motores trifásicos, né? Neste caso aqui estamos tratando de um motor da marca WEG, né? Que tem aí 6 terminais. O que é importante, né, fazer a verificação aí das placas do motor? Porque aqui nos diz as condicionantes, né, que esse motor vai estar aí operando dentro do nosso sistema. Então, nós vamos ver características, né, o quanto de potência, está aqui bem acima, né, de quem olha a foto aí, o quanto de potência que a gente pode ter empregada nesse motor. Isso é importante, porque nós verificamos ontem, né, quais são os motores trifásicos, enquanto que eles começam a operar, em quanto de potência, né? Normalmente, a gente vai ter aí uma indicação, né, em quilowatts, ou então em HP, né? Significando aí, né, uma outra nomenclatura de unidade para que a gente possa fazer uma aferição aí de potência. Se verifica também as ligações que esse motor pode ter, né? Lá, ligações estrela e ligações triângulo, conforme eu mencionei já agora, né? Compreendemos também situações, né, que ele opera de corrente, né, e de tensão, rendimento, né? Tudo isso vai estar aí acoplado, né, na placa do motor. Por que isso? Porque, como eu falei, nós precisamos aí de um indicativo, né, de funcionamento que dê uma condição aí, né, eficaz para que nós, técnicos, né, usuários desse motor, consigamos aí compreender como que ele se adequa aí às nossas situações. Bem, vamos ver aqui uma outra foto antes de eu mostrar o vídeo que eu gostaria para vocês. Aqui temos uma outra foto, né? Característica de uma placa de motor aí com 12 terminais. Ontem verificamos, né, que os motores trifásicos, eles podem ter, né, até 12 terminais. As ligações aqui também são, né, alencadas à placa do motor. Tudo que nós falamos lá do outro, né, do outro tipo de terminal de motor, aqui também se caracteriza, né, por termos essas informações. Sempre vai ter a potência, né, a tensão de operação desse motor e a corrente aí que as bobinagens dele suportam, né? Sempre fazendo aí, né, uma menção às ligações que lá nele estão sendo dispostas. Bem, com base nisso, eu gostaria de mostrar um vídeo. Ele é um vídeo bem curto, tá? Ele é um vídeo aí feito dentro de um laboratório, que mostra como que a gente pode fazer a ligação, como que a gente vê a operação do motor, né, sendo ligado em estrela e em triângulo. Vou mandar pelo grupo, ok? Sim? Gente, eu preciso que vocês interajam, porque senão eu não entendo se estão... Oi? Eu tô ouvindo, pode mandar aqui. Estou Então longe tá. do telefone, daí eu tenho que ligar o microfone. Não, beleza, porque tá um pouco de barulho também aqui onde eu estou, e aí eu não sei se tá tudo ok ou não. Bem, eu vou encaminhar aqui para vocês, eu só vou fechar minha tela e depois eu vou fechar meu som. O vídeo tem 7 minutos, tá? A gente vai assistir juntos. Quem precisar ir no meio do caminho, me chama, porque eu vou estar aqui só para a gente entender como é que funcionaria isso aí na prática, beleza? Só vou pegar meu celular que caiu aqui. O vídeo ele foi bem curtinho, né? Mas muito feliz nas colocações. Não sei o que você achou aí, Daniel, tu que está com áudio bom. Dá para entender bem, né? Opa, tava longe. Sim, deu para entender legal. Exato.
Então, ali mostra como que isso funciona, né, na prática, porque a gente fica falando ali de pontas, né, de terminais, de fazer a interligação de terminais, né, deixarmos aí 3 pontas, por exemplo, né? Mas como é isso na prática? De que modo acontece? Em seguida, nós vamos estar falando, né, de contactoras, fazendo aí uma lembrança, né, das contactoras, e ali nos mostrou, desculpem, como que realmente funciona, né? Isso dentro do nosso contexto lá da indústria. Então, mostrando, né, que são dispositivos que vão ter necessidade de algum acoplamento para que a gente possa ter o desempenho, né, do motor ali, conforme a gente necessita. Mas ali, o que eu julguei importante, né, foi que ele fez um desenho simples, claro, objetivo, mostrando como funcionam as tensões. O que acontece na prática, né, quando a gente faz uma menção de uma estrela, por exemplo, onde a gente diz que acima, na estrela, nós temos 380, e depois, em um bobinado, 220, mostrando que é justamente aquele acionamento, né, que o motor vai ter, onde a gente necessita fazer, então, uma espera, né, aquela tendência de giro dele para que ele atinja, então, a plena carga. Bom, uma vez entendido isso, nós temos que falar efetivamente, né, dos dispositivos de comando de proteção. Proteção de quem? Dos motores trifásicos, né? Afinal de contas, a gente precisa acoplá-los à rede e fazermos, né, uma blindagem dele dentro do nosso circuito, conforme eu falava aí antes de nós assistirmos o vídeo. Bem, esses dispositivos, né, qual é o conceito que nós temos que levar? Eles vão ser, conforme o nome já está dizendo, né, um auxílio. Vão ser dispositivos que serão comandos que vão auxiliar as manobras, né, de acionamentos de máquinas, de equipamentos, né? E aí a gente precisa, então, fazer algum detalhamento deles. Bem, quais os dispositivos que vocês julgam aí pertinentes a ter numa rede? Por exemplo, como comando. Posso dizer que uma botoeira ou um botão de comando é um dispositivo de proteção? Sim ou não? Hein? Sim, até porque tem os de emergência, né? Perfeito. Então, sim, são considerados, né, dispositivos de comando. Uma botoeira, por exemplo, né, ou um botão aí de comando, são chaves manuais, né, que tem a função tanto de acionamento, né, de start aí, né, quanto de ruptura, né, da corrente circulante ali naquele dispositivo. Então, sempre que eu necessito fazer a ligação, né, ou a interrupção, eu posso sim ter uma botoeira, né, como um dispositivo aí de comando. Nós temos aí normalmente contato, né, aberto, que seria o contato 3 e 4, né, e um outro contato fechado, 1 e 2. Então, mostrando, né, como que eu vou fazer esse acionamento e essa interrupção, né, do nosso circuito. As botoeiras, né, elas têm aí cores definidas. Quem é que define essas cores? Quem é que lembra? Por exemplo, uma botoeira, né, um botão lá de comando vermelho. Qual é a indicação? De parar. Parar. Verde, de acionar. É um botão, Verde, né, utilizado amarelo, acho que é como... emergência. Fale, Daniel, desculpa, eu te cortei. Acho que verde é para iniciar, amarelo é se tem algum problema, se não estou enganado. Isso. Branco ou azul? Branco e azul não tenho visto. Lá, pelo menos onde eu trabalho, eu não vi. Mas o que seria o branco ou o azul, né? Algum outro acionamento que não estão condicionados a esses acionamentos principais, que são caracterizados pela cor amarelo, vermelho e verde, que são as cores aí por norma, né?
Ou seja, o vermelho, conforme o Daniel falou, sempre que nós tivermos uma emergência, então, para mim, lá na obra, né, as betoneiras, por exemplo, máquinas, né, que tem aí um processo dentro de obra de construção civil, tem um botão bem grande acoplado junto. O que significa? Qualquer avaria, né, na cremalheira, na parte ali de comando mesmo, né, da betoneira, aquela correia, né, que está ali acoplada, que às vezes rebenta, né, com um movimento equivocado aí do operador, faz uma avaria. Imediatamente, né, a gente acerta aquele botão vermelho e indica a parada total do equipamento. Então, conforme eu falava, em obra também se vê muito, né, no meu caso, quando trata-se de edifício, né, obras aí de prédio, que a gente tenha também aqueles elevadores de carga, né, para levar aí material a um andar acima. Também muito comum esse tipo de botão. O amarelo seria um retorno, né? Seria aquele botão que nos deixa ali numa condição que a gente está em atenção. Assim como temos lá no semáforo, né? E depois o vermelho ou o preto, que vai nos indicar aí uma partida. Quem definiu isso? A norma. Isso é uma convenção. Sempre que nós estivermos aí projetando um circuito de comando, ou então fazendo, né, uma análise, né, nesse circuito, uma correção nele, nós vamos identificar isso exatamente, né, neste contexto. Então, assim, a gente define esses botões. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês, que seria aí um botão de comando, né? Uma botoeira. Tá aqui. Nada mais, nada menos funciona como se fosse, né, um interruptor, onde nós temos aí comandos, né? 1, 2, 3 e 4, onde nos indica normalmente aberto e normalmente fechado. Quando se aciona o botão, nós vamos ter aí a capacidade de abrir, né, de dar uma partida ou de dar uma parada, né, nesse circuito. Aqui do lado, né, quem vê a frontal aí, o canto esquerdo, né, nós temos um botão pulsador chamado, né, e que a gente tem aqui o corte, né, de como funciona isso, né, e a abertura e o fechamento desse circuito, né, que nós temos aí dentro dessas botoeiras. Então, mostrando, queria ampliar um pouquinho mais, né, mas não é possível. Então, mostrando como que é feito esse tipo de acionamento. Bem, o que mais que nós podemos ter aí como proteção dos nossos circuitos de comando? Relé térmico. Um relé térmico também. Um comutador com trava também. Sim ou não? Agora eu não lembro o que é. Não lembras o que é criar um comutador? Vou mostrar uma foto. Para aí. Ó. Alguém já viu? Tá, sim, isso aí sim. Sim. Isso é um elemento, né? Chamado aí comutador. Temos simplesmente, né, a chave, né? Ou então com a possibilidade aí de travamento, né, total, onde vai ser permitido, né, abrir, né, ou fechar o circuito mediante ter aí a senha, por assim dizer, né, ou seja, a chave, né, para que assim faça. Muito comum, né, muito utilizado aí dentro de setores onde há risco, né, de alguém fazer um movimento de alguma parte de circuito, né, que seja perigoso. Aí, então, é feito, né, o acionamento. Ele permanece comutado após o acionamento, né? O corpo dele de contato, né, se nós fôssemos ver lá um corte,
seria considerado mesmo aí da botoeira, né, de pulso, aquela que a gente vai e faz ali, né, manualmente o contato dela. Eles, para que voltem às posições de origem, vai ser necessário, né, acionar essa mesma função aí, né, de botoeira, para o sentido contrário à do acionamento. Ou seja, exatamente como mostrou a foto, né? Vamos acionar o comutador, ele vai permanecer naquela posição, porque ele está travado, né? E para que ele volte, não é automatizado, é necessário que alguém vá lá e faça, né, o novo direcionamento aí dessa chave. Bom, dentro ainda de dispositivos, né, de proteção dentro do nosso circuito, o que mais eu posso considerar aí como algo de proteção? Uma botoeira de emergência. É uma proteção? Sim, claro. Exatamente, né? Então, a botoeira de emergência, né? Assim como nós vimos agora o botão de comando, né? Ela vai ser aquele dispositivo que nós vamos apertar e rapidamente, né? Ela vai dar uma parada total aí no nosso circuito, né? Então, quando esse circuito tiver alguma irregularidade, né? Alguma peculiaridade, né? Nós vamos fazer esse acionamento e vai ser sanado, né? Cessado aquele processo ali e o circuito estará desligado. Algumas botoeiras, tá? Tipo as de betoneira, que nem eu citei há pouco aqui para vocês, a gente faz o acionamento e aí a gente precisa, né? Girar a botoeira para soltar ou então puxá-la, né? Para que a gente consiga soltar. Uma possibilidade aí de trava, tá? Da botoeira. Então, mostrando que, para quem conhece, né, o funcionamento daquele comando ali de proteção do circuito, vai saber, né, que só vai ser, se voltar o funcionamento, por exemplo, né, quando tiver essas características aí de acionamento, como, por exemplo, puxar. Gente... Aonde eu trabalho é obrigatório todas as botoeiras de emergência ser essas daí de girar. é obrigatório? Sim, é obrigatório ser só essas daí de girar, e alguns têm até a chave, só com a chave que gira. Pois é, a última betoneira, né, que a gente comprou, né, para a obra, ela tem aí uma potência significativa, né, ela serve para um volume grande, e ela tem uma botoeira, né, dessa, também com chave. Só que, assim, eu não sei como é que funciona lá no teu trabalho, Daniel, mas não saiu bom esse botão. Vive mais estragado do que funcionando. É que é difícil a gente apertar esse botão também, né? Então... É difícil, mas às O da vezes que é betoneira, ela é sempre acionado... abertado, né? O da betoneira de vocês, provavelmente vocês desligam ela e tem que apertar o botão. Então fica No deslizando nosso demais, caso, daqui a pouco ele sim. estraga. O que ocorre no nosso caso? O comando da betoneira, né, ele é acionado cada vez que eu preciso ligar. E desacionado quando ela está... E claro, né, tu vai apertar ali se houver algum sinistro, alguma emergência. Mas a chave tu tem que fazer. E aí vive mais com problema, né, naquele sistema todo do comando ali dentro do que operando. Então, às vezes, né, não sei se é a qualidade, digamos assim, desse botão, mas não, para nós, é um problema, não é uma proteção que a gente julgue aí eficiente. Mas, como tu falou, em A determinados gente utiliza setores... mais para bloquear o equipamento, para fazer manutenção, alguma coisa. Porque Isso, lá, tá isso. todo movimento com o equipamento tem que bloquear ele, né? Uhum. Então, tá aqui, ó. Temos aqui os 3 tipos, né, que a gente podia aí analisar. Um botão simples, né, que nós vamos apertar e depois fazer isso de novo para que ele solte, né, o comando e volte aí o funcionamento. Temos esse com chave, né, que até o Daniel comentou, que lá no trabalho dele é necessário que seja deste tipo. E temos aqui o que gira. Então, o que eu falo para Alguns vocês, equipamentos nós são de temos, chave. O né? necessário
Desculpa, Viviane, o necessário que eu te falei é esse aí com giro. É alguns específicos que tem com a chave. Ah, desculpa, eu havia entendido mal. Então, esse com o giro. Tá. Nos nossos equipamentos de obra também, né? Praticamente todos é esse com giro. Alguns, como essa situação que eu comentei aí, nós temos a questão da chave, né? Mas aí é só no desligamento total. Senão, a gente tem aí um botão funcionando, né, de maneira normal. Gente, mostra-se algo eficiente, né? Ele interrompe mesmo em caso de sinistro, mas, como eu falava, para o nosso caso lá, né, como é um equipamento aí usado todo dia, né, de maneira aí sistemática, né, nós temos que ter uma certa manutenção, né, inclusive a gente tem, né, um local específico que faz, né, a vistoria e tal desses tipos de comando, né, que como eu comentei, tanto nas máquinas, né, quanto em elevadores aí de carga a gente tem acoplado também. Então, faz necessário uma pessoa que dê a manutenção para garantir, na hora de um sinistro, né, que a gente tem aí a eficiência, né, do projeto de funcionamento desse tipo de elemento dentro do circuito. Bem, o que mais que a gente pode falar aí como sendo algo de proteção para as nossas máquinas? Um contactor de força. Ele é uma proteção ou não? Também, eu não lembro o funcionamento dele, mas eu sei que é. Daí, quando a gente foi na GP, eu montei com um desses daí, mas eu não lembro para que ele funciona. Então, ele é uma contactora, né? Como tal, o princípio, né, de acionamento e de funcionamento, né, seria aí uma comutação eletromecânica, que a gente chama, né? Vai ter, no mínimo, né, 3 contatos principais, podendo ainda, né, conter outros contatos que seriam os contatos auxiliares. O acionamento dele vai ser feito através de bobina, né, que vai envolver um núcleo fixo. De que tipo de material? Normalmente o material é em ferro magnético, né, que é aquele que nos possibilita nós termos aí uma ação de campo. Assim, né, como temos dentro dos motores, que a gente verificou isso ontem, como temos aí em outros elementos, né, outras máquinas elétricas. Então, sempre, né, vai ter esse bobinado, aonde a gente vai conseguir fazer o acionamento disso. Acabamos de assistir o vídeo, né, quando a gente viu ali contactoras, né? Não vimos isso no vídeo há pouco? Sim, sim, ele é aquele que tem um botãozinho, né? Exato, né? Então, mostrando ali que um circuito, né, que tem um comando de contactoras, vai ser feito o acionamento no momento da partida do circuito, vai ser feito um desligamento quando necessário e uma abertura de novos circuitos aí conforme a gente vai elevando a carga. Foi exatamente isso que a gente viu na ligação que foi feita lá em Estrela, né? A gente verificou que o motor, primeiramente, aciona, né? E ele não está a plena carga. Então, a gente vai tendo aí abertura de novos contatos, né, da contactora e o desligamento de uma parte dela, aonde dá, então, esse pulso, né, que permite que a gente tenha aí um acionamento e atinja, né, aquelas tensões que a gente sabe que tem lá nos bobinados do motor. E quem vai nos permitir isso? A corrente, né, operante aí que nós temos dentro desse núcleo aí de ferro magnético, né, que vai fazer todo esse processo de indução. Então, quando energizada essa bobinagem que nós temos ali dentro da contactora, nós vamos ter a criação do nosso famosíssimo campo eletromagnético, né, que vai atrair esse núcleo móvel do contator, fechando então os outros contatos. Foi exatamente o que a gente viu, né? Fechamento dos contatos principais e alternando os estados, né, que nós precisamos desenvolver aí de circulação de corrente, por consequência, né, tensão aplicada nesses contatos auxiliares. Então, esse é o princípio, né, de um contactor. Tenho também uma foto aqui didática, né, para mostrar para vocês. Que está aqui, ó. Então, nós temos aqui o funcionamento na prática, né?
nós temos um bobinado, nós temos os contatos, né, da contactora, e onde esse jogo de contatos, né, nós podemos ter as posições como de um dispositivo aí, né, de acionamento, como não é o disjuntor, me fugiu o termo. Esse que a gente aciona a iluminação, gente, por favor, me auxiliem. Esqueci. Fotocélula? Isso. Nós podemos ter aqui, né, a abertura e o fechamento, normalmente aberto e normalmente fechado. Então, mostrando, né, como que vai fazer essa circulação de corrente. E está aqui a corrente, né, percorrendo o bobinado, e assim, então, permitindo, né, que as posições desses circuitos, desses contatos principais e auxiliares, eles sejam, então, aí, né, de fácil acionamento, né, na hora que um desliga, para que o outro possa, então, agir dentro do nosso circuito. Foi exatamente isso que a gente verificou, né, naquele vídeo que assistimos há minutos atrás. Existe até um barulho, né, característico, mostrando, né, que essa contatora desacionou alguns contatos e acionou outros, né? Isso acontece aí de uma maneira praticamente simultânea, né? Permitindo, então, aí a nossa circulação de corrente, né, adequada para elevarmos o nosso circuito de comando aí a plena carga. Então, nós temos todos os contactores, né, com emprego designado pelas normas. Então, eles são separados aí por categorias, né, para aplicação em corrente contínua e em corrente alternada. Não sei se lembram lá do estudo de máquinas, se chegaram a ver os contactores de força, tanto em corrente contínua ou em corrente alternada. Alguém lembra disso? Eu não lembro. Então, né, nós podemos ter o que chamamos aí de AC1, né, acionamento, né, em corrente contínua, né, que vai se aplicar em manobras de aparelhos aí de potência maior ou igual a 0,95, né? Ou seja, para cargas pouco indutivas. Então, manobras leves, né? Estamos falando disso, circuitos com aquecedores, com lâmpadas, né, incandescentes, com lâmpadas fluorescentes, com reator, né, de alto fator acoplado a essas lâmpadas. Quando eu falo de potência, né, igual a 0,95, eu estou falando em algo que com característica ômica muito grande, né? E aí, por consequência, o circuito muito pouco indutivo, ou seja, o circuito praticamente puramente resistivo. Então, a gente consegue usar essa categoria aí de contactor de força. Existem outros? Sim. Por exemplo, o AC2. Dentro da classificação, nós já conseguimos usar esse tipo de contator de força para circuitos aí envolvendo compressores, guinchos, né, bombas, ou seja, quantas vezes nós vamos ter aí a corrente nominal, né, circulando. Então, ele vai se destinar ainda para partidas leves, né, de motores, mas no acionamento ele pode manusear correntes aí envolvendo 2,5 vezes, né, a corrente nominal do motor. Então, o ato do desligamento, ele também vai suportar a corrente aí nominal. Então, são uma outra categoria, né, que a gente pode ter para esses tipos de contator de força, que nos possibilitam ligar comandos, né, circuitos aí de comandos com um pouco mais de exigência na hora da questão da corrente. Outro tipo que a gente pode ter, por exemplo, os AC3. Eles estão lá interligados em motores de indução. Motores que a gente estudou ontem, né? Falamos ontem de motores trifásicos, por exemplo, estilo gaiola de esquilo.
Então, dentro do acionamento, né, nós podemos manusear a corrente de partida do motor, que é o tipo aí mais usado, né, de contactores para esses motores, seriam aí o AC3. Exemplo, bombas, ventiladores, né, comandos que nos exijam aí motores indutivos, com características mais indutivas. Outro tipo que nós podemos ter, ninguém lembra? Por exemplo, nós podemos ter lá na categoria, né, se vocês forem pegar a norma técnica, um AC4. O que significa isso? Ele é utilizado aí em manobras bem pesadas, como partida de plena carga. O que significa uma partida de plena carga? E aí, Daniel, você que está aí hoje? Seria com equipamento com toda a força? Não sei. Exato. Não teríamos, né, aquele patamar, conforme a gente viu no acionamento há pouco, né, no vídeo. Então, o circuito já parte, né, naquilo que ele precisa. É uma manobra considerada pesada. Esse contactor, né, de força seria indicado, então, para esse tipo aí de comando, né? Ele vai ter uma característica de suportar essa plena carga, ele vai ter um acionamento intermitente, né? Assim como ele aciona a plena carga, ele também reverte essa plena carga e estagna, né, essa corrente. Então, onde que a gente vai achar esse tipo aí de comando, né, de contactor de força? Esteiras rolantes, né, máquinas aí bobinadeiras, né, todo tipo de maquinário aí de cunho industrial, né, com essas características de máquina aí pesada. Mais tipos que a gente pode ter? Podemos ter o DC1, né? É um tipo. Eles são usados aonde? Acionamentos aí de cargas ômicas, né? Pouco indutivas. Vocês estão entendendo a nomenclatura? Por que DC1? Por que eu falei do AC1, AC2, AC4? Entenderam? Da onde vem essa nomenclatura? Sinceramente, para mim, a C1, a C2, a C3 é para assentar piso. Gostei da analogia, Daniel. Para mim, da construção civil, para mim também é cimento funciona. pólito aí. Para mim, a C1, a C2, a C3 é cimento cola. Cimento cola? Vai para o eletrotécnico, o que significa AC e DC? Oi, não ouvi. E para o eletrotécnico, o que significa AC e DC? Lá de análise de circuitos. E agora? Minha memória não é muito boa. Qual é a nomenclatura de corrente contínua e de corrente alternada? CA e CC. Bom, então achamos o que significa o AC. 1, 2, 3 e 4, que eu citei há minutinhos atrás. Sim ou não, Daniel? Tá, entendi. Entendido. Então, foi bom eu ter parado, né? Alguma coisa me disse, tá, mas estou falando na nomenclatura e será que eles estão entendendo? Então, podemos ter contactores de força para corrente contínua e para corrente alternada. Vimos das corrente contínua, né? E agora estamos aqui comentando. O DC1, por exemplo, são usados aí para cargas, né, ômicas pouco indutivas. Quando eu falo de carga ômica, falo de carga resistiva. Ohm, né, é uma sigla, né,
que nos indica aí o quanto de resistividade, né, de resistência elétrica tem aí o nosso circuito. E, automaticamente, né, eu estou citando que é carga ômica e pouco indutiva. Estou citando, mas nem precisaria. Estou falando que a carga é ômica, significa, né, na nossa linguagem aqui da eletrotécnica, que, obviamente, tem pouco fragmento aí de indução. Bem, outro tipo, né, que nós podemos ter seria o DC2 e o DC3, né, que são utilizados aí para acionamento de motores de corrente contínua, com corrente até 2,5 vezes a corrente nominal. O que significa isso? Que se o nosso motor, né, suporta um X de corrente nominal, essa contactora de força vai poder proporcionar, né, até 2 vezes mais o suporte que nós realmente necessitamos. Então, nós vamos ter aí, né, um acionamento de força, como está dizendo, né, para cargas aí pesadas, né, e que vai garantir que essa fuga, né, que essa circulação de corrente não ocorra, né, aí avarias dentro do nosso sistema. Temos também o de corrente contínua, chamado DC4 e DC5, que são utilizados aí para motores de corrente contínua, né, tipo série, com corrente até 2,5 vezes a sua corrente nominal. Gente, é para decorar isso? Óbvio que não. Temos isso em norma. Mas sabemos que para cada característica de motor vai se fazer necessário, né, um banco aí de contactores e de outros elementos, né, de proteção do circuito, que vai nos possibilitar, então, o acionamento, o desligamento, a parada, né, com segurança disso. Bem, onde que a gente vai achar isso? Lá no nosso quadro, na nossa placa, né, que nós temos lá acoplada no motor. Lá nos dá as características, né, de corrente nominal, lá nos dá características, né, de elementos aí do nosso circuito que nos possibilitam, né, a gente ter, então, esses acionamentos e, por consequência, a escolha, né, desses comandos aí dentro do nosso circuito. O que mais que a gente precisa entender? Quais são as vantagens, né, que nós temos aí das contactoras dentro do nosso contexto aí de comando? E aí? O Daniel, hoje é o Daniel. O que é vantajoso, Daniel? A professora falou comigo, na hora estavam me ligando, não consegui ouvir o que tu falou. Eu dizia, melhor dizendo, né, que nós temos que compreender quais as vantagens de nós estarmos aí estudando contactoras e qual o objetivo delas dentro do nosso circuito. O que tu apontarias como vantagem? Vantagem de usar o contactor? É isso? Não entendi. É. Isso aí. Qual a vantagem? Acionamento remoto? Também. Mas é só remoto? Não, tem presencial também, né? O acionamento, possibilidade, né, de acionamento, tanto manual quanto à distância, né? É uma grande vantagem, porque tu conseguir fazer um comando, né, à distância é muito importante dentro de um circuito. Proteção, eu diria, né, do operador, que como vocês viram, né, é seguro. Ela tem todo uma questão de proteção, né, do usuário para que se possa, então, operar. É simplificado o sistema de operação. Basta a gente entender a ligação dos contatos, né? O que é contato principal, o que é contato auxiliar, e fazer essas interligações que a gente já tem aí uma eficácia, né, do sistema, do comando, né, por contactoras. Nós temos aí possibilidade de ligação rápida e segura. Rápida, a gente conseguiu ver lá no vídeo, né? A gente bota o motor a acionar, ela desliga alguns contatos, né, principais, e aciona os auxiliares e eleva a tensão.
coloca o motor a plena carga. Isso é uma eficiência do comando. E a segurança? A segurança é o que a gente viu há pouquinho, né? Característica de tu conseguir trabalhar com sobrecorrentes, com aquilo que seria, né, a sobrecorrente, e, na verdade, não ter avaria nenhuma dentro do teu circuito. Então, quando se fala de segurança, né, dentro de um comando aí por contactoras, está se levando em conta os dois aspectos, tanto de manutenção, de uso, né, aí do operador, quanto também do sistema, né? Nós, conforme eu já falei, nós conseguimos acionar correntes altas, né? Controlar correntes altas com acionamento com baixa corrente. Então, mostrando, né, que é realmente um dispositivo que tem aí uma grande vantagem, né, no nosso contexto. Bom, dentro disso, né, nós temos, dentro das contactoras, já falei, os comandos, né, auxiliares, né, e os principais. Então, os comandos, né, as contactoras aí de comando, elas vão servir para auxiliar esse circuito elétrico, né, dentro de intertravamentos e sinalizações, que por eles circulam correntes baixas, né, apenas dentro desse circuito de comando. Não é indicado, né, para ligar cargas. Então, mostrando, né, que é uma outra característica. Bem, o que mais nós temos aí como proteção dentro do nosso circuito a ser considerado? Já vimos as contactoras. O que mais nós poderíamos apontar? E aí? Um relé é um dispositivo de comando? Sim, não, por quê? Acredito que sim, né? Sim. Por que que a gente pode considerar que sim? Tu pode colocar ele para acionar uma carga, dependendo do que ele está funcionando ali. Correto. A Por gente exemplo, consegue considerar, né? A gente utiliza esses relés para acionar as bombas de emergência de incêndio. Se ela perde a pressão, eles reconhecem e acionam as bombas. Por que que a gente consegue isso? Porque depois que a gente energiza, né, um relé, a gente inicia uma contagem, né, de tempo, que nós fizemos a ajustagem dessa contagem de tempo. Decorrido, né, esse tempo que nós estamos aí contabilizando, né, vai ocorrer a chamada comutação dos contatos de saída desse relé, os quais vão permanecer nesse estado, né, até que tu interrompas a alimentação. Então, por isso que esse exemplo que o Daniel está citando aí é um exemplo prático, né? E nos mostra bem o que a gente consegue fazer aí com um relé, né, temporizador, por exemplo, com retardo na energização. Nós conseguimos, né, manusear o tempo desses contatos aí a nosso favor. Então, temos aqui também uma foto, né? É esse que tu tem lá no teu trabalho? Aí eu não sei te dizer, professor, eu sei que tem. A imagem deles eu não sei, porque se fica dentro de painel e coisa eu não posso abrir, né? Não tenho autorização ainda. Tá, mas com certeza tu tem, né? Porque um relé temporizador, ele tem esta característica, né? Nós temos aqui a simbologia, né? E o diagrama de tempo do relé. Então, mostrando aqui como que nós podemos fazer a comutação, né? Do acionamento aí do tempo neste relé. Ok? Aqui tem um temporizador, ó, onde é feita a ajustagem, bem no Esse aí, frontal quando a dele. gente fez as aulas práticas, eu utilizei ele no Estrela Triângulo, mas o que eu estava te dando exemplo eram uns quadradinhos, que tinha lá uns quadradinhos pequenos e pretos, assim, eu não sei. Tu não lembra se era um relé mesmo ou se era uma contatora?
Não, os guris me disseram que era um relé. Ele é pequenininho, quadradinho e preto. Mas esse aí que tu mostrou, eu usei lá para fazer o estrela triângulo lá na escola. Sim, legal. Bom, o que mais nós temos aí dentro de um circuito a fim de nós conseguirmos, né, proteção dentro desse circuito? Os fusíveis. Qual é a característica de um fusível? O que ele tem que fazer? Um fusível, então, né, ele tem que atuar aí na proteção de curto-circuito. A classificação de um fusível vai se dar segundo critérios, por exemplo, de alta ou de baixa tensão, fusíveis ultra rápidos, né, e fusíveis aí de retardo. Então, um fusível, né, normalmente, ele rompe de acordo com aquilo, né, que a gente tem aí de característica de proteção dentro desse circuito. Por exemplo, no veículo, né, algo bem próximo aí do nosso cotidiano. Temos fusíveis? Temos, né? Uma caixa inteirinha deles. Temos ali um banco, né, com diversos fusíveis. No entanto, que às vezes, por exemplo, a gente está com um problema lá no rádio. Aí a gente pensa, né, que é um problema ali eletrônico, vamos supor. E às vezes passa-se o scanner, né, aquele dispositivo eletrônico, né, que nos possibilita fazer aí um mapeamento, né, do que está ocorrendo no sistema elétrico, né, eletromecânico, digamos, do veículo, e nos aponta que é uma queima de fusível. Ou seja, significa que eu não estava com problema em determinada parte do veículo, como, por exemplo, no rádio? Não, às vezes não significa que eu não estou com problema ali. Significa que a minha proteção rompeu, acionou a proteção antes que eu tivesse um dano maior. E aí, o que acontece, né? Não raro, as pessoas acoplarem novamente, né, o fusível sem verificar aonde estava o problema, né? O que vai acontecer? E assim que coloca, ele estoura. Oi? E assim que coloca, sem ver onde está o problema, ele estoura. Ele estoura. Então, é uma característica, né, que vai acontecer. Ou ele vai estourar novamente assim que colocado, né, conforme o Daniel está dizendo, ou nós vamos ter aí, né, mais avarias, né, ou até mesmo se ele não romper, né, por nós não termos nos atentado ao real problema. Notem, o fusível, assim como outros tantos dispositivos de proteção, como o da nossa residência, por exemplo, né, o quadro de disjuntores. Gente, está acionando o dispositivo de proteção, está queimando, como o caso de um fusível, né, abrindo, né, significa que nós temos problemas maiores, que está passando, né, daquilo ali, que nós precisamos, então, nos atentar. Então, sempre que nós tivermos aí problemas, tanto, né, com uma alta ou com a baixa tensão, vai se romper, né? Eles vão ser aí rápidos ou de modo mais retardatário, né? Nós temos alguns tipos de fusível, que eu acredito que vocês já tenham estudado, mas vamos fazer uma lembrança aqui. Como, por exemplo, os fusíveis aí tipo D, eles são utilizados em proteção, né, de curto-circuito de instalações elétricas, residenciais, comerciais, industriais. Então, são fusíveis, né, normalmente, quando, né, instalados, vai permitir normalmente um manuseio sem risco, né, de toque acidental. Aqueles fusíveis aí mais comuns, né, do nosso cotidiano. Para quando eles são indicados? Dentro desses segmentos que eu citei. São indicados lá para correntes nominais que vão variar de 2 até 63 amperes, com capacidade aí de ruptura, né, de 50 quiloamperes, né? Então, tensões máximas, né, de 500 volts. Então, vejam, né, que só pela tensão
a gente já analisa aí que são fusíveis mais próximos, né, do nosso cotidiano, que a gente consegue aí comumente usar. Como é que eles são compostos? Tampa, né? Aquele anel que seria considerado ali o fusível, né, o anel de proteção ou o capeamento, né, que ele tem. Nós temos também nele acoplado o parafuso de ajuste, né? Uma base considerada unipolar, com uma fixação rápida num trilho ou num parafuso. Então, esses seriam aí fusíveis, né, do tipo D. Para nós fazermos, né, para sabermos, né, qual fusível utilizar dentro daquela variação de corrente que eu mencionei, nós temos estabelecidos, né, em termos comerciais normatizados, uma tabela que eu vou mostrar para vocês, que eu trouxe a foto aqui para mostrar. Ó, temos aqui indicação. Por exemplo, um fusível, né, de 2 amperes, num tipo comercial, ele é um fusível na cor rosa. Cor marrom, fusíveis aí, né, que suportam correntes de 4 amperes. Verde, 6 amperes. Vermelho, 10 amperes. 16 amperes, cor cinza. Até 63 amperes, que foi lá a faixa, né? Eu disse para vocês que ele variava de 2 a 63 amperes, nós temos aí a cor cobre, né? Então, mostrando que nós temos uma tabela de cores, e quando, assim como lá os resistores, né, quando vocês viram em eletrônica, que a tabela de cores indicavam, né, a carga ômica do resistor, lembram disso lá de eletrônica? Nós tínhamos as faixas de cores do resistor, que indicavam quanto de resistência ele tinha, quanto de potencial, né, ômico ele tinha, a mesma coisa aqui nos fusíveis. Quando nós formos aí para fazer um acoplamento disso na rede, só pela nomenclatura das cores a gente já sabe em qual faixa, né, nós estaríamos aí trabalhando dentro desse dispositivo aí de proteção. Bem, qual outro tipo de fusível que a gente tem? Quem é que lembra? Eu acho que o que a gente usa bastante lá é aquele tal de NH, que é um quadradinho. NH. Quadradinho não, que é grandão. Exato. Por que tu usa bastante lá no teu trabalho o NH? Porque é um fusível, né? Pode falar, se tu ia falar. Acho que é para partida de correia, partida de elevador. Ele é um para baixo e para exato. alta tensão, né? Isso. Ele é um fusível, né? Denominado aí para uso industrial. Ao contrário do tipo D, que a gente pode ter em termos residenciais, comércio, né? Comércios pequenos, parte da indústria. O fusível NH, ele tem uma alta capacidade. Ele é especificamente aí de uso industrial. Então, ele vai ter correntes, né, tabeladas também. A capacidade de ruptura dos fusíveis NH é de 120 quiloamperes. Então, com tensão aí máxima de 500 volts. Então, notem, ele muda a classe de serviço dele completamente, né? Em comparativo ao outro. Então, esse tipo de fusível, nós vamos ter aí classificados, né, por uma numeração, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Tá aqui. Assim como o outro nós tínhamos, né, as cores, nós podemos ter aí fusíveis NH, né, com a nomenclatura numérica, né, indicando aí as suas correntes nominais. Então, esse é o padrão nominal. E a característica, né, dele está aqui na foto. Isso aqui, Daniel, que tu vê lá? Isso aí, mas eu vejo, tipo, são 3 ou 4 juntos, um do lado do outro. Mas por que é 3 ou 4 juntos, um do lado do outro? Aí eu já não sei. Mas são todos juntos, assim. Eu nunca vi um sozinho. Nunca vai ter, praticamente, um sozinho.
Assim como no automóvel, que há pouco eu falei, né, nós temos ali um local destinado que funciona como um banco, né, de fusíveis que estão lá fazendo uma proteção de diversos setores, né? A Mas mesma coisa... eles 3, 4 juntos que eu te digo, eles são para um equipamento só. Quando a gente vai fazer o bloqueio para fazer a manutenção, eles seccionam ele e eles tiram esse fusível, fecham a porta e passam o cadeado. São 3, 4 juntos que eles tiram para um equipamento só. Exato. Mas o que eu quero te dizer? Que eles têm aí uma função, né, de fazer uma proteção de determinada parte, né, do teu equipamento, do teu circuito, né, do teu comando. É isso, né? Lá nos postes a gente também vê, né? Quando estudamos redes, chegamos a ver ali partes, se eu não me engano até, não sei se foi bem isso que eu perguntei no trabalho, mas eu acho que foi, num dos trabalhos, né? Mostrava lá a imagem, né? E as características que a gente tem que ter ali na proteção da rede, né? Então, são fusíveis aí que nós vamos considerar a utilização do tipo D para instalações até 63 amperes. Acima disso, né, nós vamos estar já partindo para o tipo de fusível aí NH. Na montagem, na substituição desses fusíveis, nós vamos utilizar o punho saca fusível, né? Ou nós vamos ter ali a placa divisória para aumentar a segurança aí do operador. Bem, nesses casos, né, esse tipo de fusível NH, ele vai ser montado sobre uma base, né, parafusada, numa superfície aí de instalação. Tanto o fusível, né, D, ou seja, o diazed, né, que a gente chama, quanto o NH, ele vai ter aí um dispositivo, né, que ele é sinalizador de queima do elo do fusível. Então, no diazed, né, a gente vê aquela ejeção, né, da ponta do fusível, né? E ele abre. E no NH, a espoleta dele, né, vai se desprender, indicando, então, que foi uma avaria, né, no circuito. Houve uma sobrecarga, por consequência, uma corrente aí de fuga, que a proteção foi acionada, né, fazendo ali a ruptura do fusível. Beleza? Até aqui tudo bem? Tranquilo, né? Bom, amanhã nós vamos voltar, né? E nós vamos falar a respeito dos disjuntores. E as chaves também, né, de partida direta e as estrelas, né, triângulo, que a gente precisa ver aí como comando dos nossos circuitos, tá bem? Eu não vou prosseguir, porque é mais, principalmente essas de comando, né, a gente precisa entender ali o comando do circuito. E pela hora, né, daqui a pouquinho já estaríamos findando,